Por falar na Aretusa aí também, e aquela velha maloqueira lá também, a São Paulina, que ligou aí, ela não vem aí no programa? Não, ela tá presa. Não sei. Que velha maloqueira. Aqui gente. ofendeu o encarcerada. mano, que tirou o mano, a velha que é pra torcida. A moça que Lembra? ligou, aquela senhora que ligou, ela foi numa briga Qual de o nome torcida. dela? Eu não lembro dela. Brigou com a torcida, acho que do Santos, aí machucou Aí o conheceu joelho. Conheceu o marido na lembra? treta. E conheceu o marido na briga, aí eles se casaram. Aí o Sombra tentava desviar o assunto, o mano voltava. O mano... Não, e aqui, né? Da hora. Eu tentando levar pro caminho do bem e eles aqui fomentando as brigas, falando, briga é legal, briga é bacana. Aí a velha fala, uma vez eu peguei o maço da bandeira e dei no olho da outra menina. Nossa, Meu Deus. você imagina, o humano e aquela doida conversando. Vai juntar. Foi bom, Vamos falar foi do bom. Corinthians, que Fala já aí, Botinha. conhece. Bora. Viu, Mano e Lelê? O próximo adversário da Copa do Brasil, São Bernardo, né? E a favorita de São Bernardo. E vai jogar fora de casa. Mas, ó, ganhou com um golzinho aos 93 minutos, hein? No Nossa. finalzinho Mas o da empate partida. era desse também, né? O empate já Porque era classificava o São enrolaria, né? Bernardo. O jogo foi Você lá no Rio sabe de que esse Janeiro. golzinho tem um significado gigante, né? Começa, né? Vai vir pra cima do Corinthians. Ó, na Betfair, por exemplo, o São Bernardo é favorito. Certeza, É certeza. nada, Certeza que é jamais. favorito. Agora o negócio Os é dois diferente. últimos confrontos, São Bernardo e Corinthians, ganhou o São Bernardo. Os Aí, dois ó. últimos. É, mas Tá vendo? agora tem Antônio Oliveira, tem Garro. Antes não tinha, gente. Agora é o esquadrão. Não, e sem contar que o Corinthians vai contar, Motinha, com o Coronado pra esse jogo, talvez o próprio Palácios, o Pedro Raul, que também já vai estar à disposição no final de semana. O Corinthians agora ele vive um outro momento. Porém, é preocupante, Quintino, pelo fato de você decidir em jogo único fora de casa. E o empate leva para os pênaltis. Um dia, então não pra é só dar o fato tudo de você errado, né? acertar. Agora o empate é O pro São pênaltis, Bernardo mano, na segunda fase, é isso? Isso. Essa fase o empate leva para os pênaltis. O Corinthians vai decidir fora de casa contra um adversário ajeitado. Eu não acho que o São Ajeitado Bernardo. mesmo, viu? Então, eu não acho que o São Bernardo é favorito, porque o Corinthians praticamente vai jogar em casa também. Deve ser uma situação na qual a torcida do Corinthians deve lotar o estádio, mas com certeza não vai ser adversário fraco como foi o Cianorte, não. É aquele jogo adversário perigoso, né, qualificado. mano? Exato. Não dá pra perder os gols que o Corinthians perdeu contra a Ponte, né, Lele? É. E quem já pode estar de volta é o Cássio, né? Que pode jogar até contra o Santo André. Aliás, o Cássio foi julgado, né? Inclusive, por conta do jogo lá contra o Palmeiras. Pegou Ele um tinha jogo, sido, ele tinha sido enquadrado lá no artigo 250, né? De ato hostil na partida. E ele poderia pegar de 1 a 3 jogos. Pegou um. Ele pegou um, só Já que ele pagou. já tinha ficado fora contra a Ponte, então ele já pode estar à Já disposição contra o Santo André. E o Corinthians está Mas, Lele, analisando... é outra coisa, Motinha, Ah. só um parênteses Fala aí, aí. desculpa te interromper, mas só Imagina. um parênteses em cima desse caso aí. Cara, mas que imbecilidade por parte aí desse... não sei se foi o árbitro que colocou na súmula isso daí, ou se foi um desses procuradores que muitas vezes quer arrumar pelo em ovo. Mas, cara, o Cássio ser julgado, podendo pegar até 3 jogos por atitude hostil, ele fez uma falta, ele saiu atrasado no Rony e deu uma trombada no cara. Eu não vi o Cássio dar uma solada no Rony pra quebrar o jogador do Palmeiras. Ele fez uma falta de jogo. Era pra ser expulso? Claro que era. Foi um lance forte porque os dois trombaram? Claro que foi. Mas você indiciar o cara por ato hostil, o RG, esse futebol, te falar, tá chato, hein, velho? Nossa. Ato hostil é ridículo, hein? Não, o cara sem Fez uma falta, é isso? Falta hostil? Fez uma falta. Foi pra expulsão, né? Porque era ali o lance realmente. Ok. Bom, Mas o próprio Murilo, que teve a questão também contra o Yuri Alberto, não foi enquadrado em Mas, nada, Lele, enfim. alto hostil pra mim é o cara, por exemplo, fazer uma falta, pisar o cara no solo. O cara dá uma cotovelada, o cara dá um murro sem bola. Agora, Mas por o isso cara, mesmo porra, que ele pegou um jogo só, sendo que já tinha sido expulso. Isso aí não era nem pra ser Que mais, comentado. Motinha? rapaz. Muito Vamos chato lá. isso aí. Olha, o Corinthians tá pensando, viu, Lele, mano, em fazer aí amistosos, caso não se classifique, né? Para o Paulista. Mas vai jogar com quem? Tá todo mundo jogando? Internacionais, Não, internacionais. A Não, gente mas falou peraí. sobre isso aqui Você falou ontem, que era ontem e apareceu interessante, hoje. inclusive, né? Pra manter o ritmo Então, de e o jogo. Leverkusen, o Leverkusen já foi ontem lá e falou, ó, eu topo, hein, eu topo. O Leverkusen é o Garoto, líder do rapaz. campeoneto alemão com Já 10 tava pontos de lá, vantagem. mano. É isso aí. A questão eu é tô justamente essa, porque assim... Quem que vai jogar? A diretoria estava interessada em fazer amistosos com times até internacionais, da MLS e tudo mais, só que o calendário deles, que Caras já tão tá agora jogando. no meio do ano praticamente, vai dificultar, né, essa Vai ser questão de difícil, times né? aí de fora do Ah, país. pode ir para a Arábia lá, fazer pro Catar, não teve essas coisas? Ou vai acabar pegando times daqui mesmo, enfim. Pega né, a vamos seleção de um estado e outro do interior aí. O que vai ajudar é que tem uma parada de data FIFA aí. Se eu não me engano, no dia 16, não é? Tem uma Isso. parada de data Quantos FIFA dias? que talvez... É os amistosos do Brasil, né?
Deve Uma, ser uma duas semanas. semaninha aí. O Brasil joga com Espanha e Inglaterra. Aliás, os E daí- times estão Aliás- reclamando, né? Pra não jogarem, né? Há um estudo sendo feito por alguns times. Parece que a proposta nasceu aí primeiro do Flamengo e já teve adesão, teria tido adesão do São Paulo, também do Palmeiras e outros clubes, para que houvesse uma paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil no período da Copa América, né? Eles enviaram essa solicitação à CBF para que esses jogos todos sejam realizados depois, diminuindo o intervalo entre partidas, e que esses jogos de Copa do Brasil fossem compensados, jogos de Copa do Brasil que acontecessem durante a Copa América, 2 rodadas fossem compensadas após o término do Campeonato Brasileiro. Há problemas, há implicações. Férias de jogadores é um dos maiores problemas. Né? Eu não Eles sei se querem um mês, propriamente que a férias de jogadores iria só atrapalhar a questão de 2 times envolvidos na Copa do Brasil. Mas é muito mais a questão de calendário e Rede Globo. Então, por exemplo, iriam meio que assim, ó... Vocês lembram na pandemia, quando de repente deu uma encurtada nos intervalos Em vez de jogos? 4, eram 3. Exato. Isso. Porque, agora convenhamos, os clubes têm razão, né, gente? Remanejar pra fazer o certo. Porque assim, você investe uma baita grana, você contrata aquilo que você pode contratar com aquilo que você tem, mas você gasta os tubos dentro das suas possibilidades. Aí você vai lá e perde, de repente, alguns dos seus melhores jogadores pela sua capacidade, pela sua competência. Você perde e aí você vai ter que jogar Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro sem os Desfalcado, atletas. né? Então, assim, é de uma imbecilidade esse É calendário punido, do né? futebol brasileiro. É gigante a imbecilidade. E é só no Brasil que isso acontece. É só no Mas só Brasil. no Brasil, Sombra, você é punido por ter um time qualificado com jogadores selecionáveis, cara. Exato. É esse que é o B.O. Então você pega o né? Palmeiras, pode perder o goleiro, pode perder lá o Gustavo Gomes, Hendrick. Nossa, perde um monte. Não, o no meio campo lá. Flamengo perde um monte. Até o São Paulo, que é menos estrelado, perde Arboleda, perde Ferrarese. E o Inter perde... de Porto Alegre? Perde Então, Perde o hoje em Rames. dia a gente perde mais ainda, Grêmio. porque acho que nunca teve tantos jogadores sul-americanos, né, atuando aqui. Quando se fala só da seleção brasileira, a maioria que é convocado joga fora, joga no exterior. Isso aí. Só que hoje a gente tem muitos Muito argentinos, estrangeiro, né? equatorianos. Então... Sombra, até o Santos perde na Série B o Otero e o Rincon convocados. Mas Até O Corinthians vocês também vai têm perder ideia. alguns jogadores. O Corinthians vai perder o Félix Torres, o Corinthians pode perder o Palácios, que é lateral também de seleção. Numa dessa, o próprio Romero. Mas que o vive time na Série B perder jogador é duro, Não, hein, cara? mas sabe qual é o eu nunca problema, vi, gente? eu nunca vi. É que no resto da América do Sul, a Copa América tem um apelo que realmente eles param, eles curtem a seleção deles e gostam. O brasileiro não prefere os clubes. Então eles não pensaram nisso. E agora estão querendo recorrer pra fazer o certo. É o certo que tem que se fazer. Mas assim, há problemas. Questão de férias de jogadores. A própria CBF e, no caso, a detentora dos direitos, a Rede Globo, tudo tem que se encaixar para que isso possa. Agora, tempo para eles estudarem e refazerem, dá. A Copa América é junho? Isso. Junho e julho. Mas, ô Sombra, não esse é um tamo nem em ponto que março. precisa também melhorar. Esse é um ponto também que precisa melhorar na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é uma várzea. Muitas vezes você pega um confronto, eu sou a favor de não deixar esfriar o confronto. É nessa semana e na próxima. Às vezes você pega o intervalo de um mês entre uma partida e a outra, num jogo decisivo. Cara, perde toda a vibe do que foi o primeiro jogo. É ridículo. Sim. É. Muito bem. Mais alguma coisa do Corinthians, Cláudio? Só mais uma coisa. Diz que Ô, Lelê, é verdade que o Yuri pode voltar já contra o Santo André? Sim. Não Sim. era mais tempo de recuperação? 3 semanas? Não, mas falaram que parece que foi só uma fissura, né? Não chegou a fraturar totalmente. Foi só ali uma Tela. fissura no arco costal. E ele já tá treinando normalmente. Poxa, pensei que ia demorar mais, né? Porque falava a primeira impressão era que era de 3 a 6 semanas. Depois para 3 semanas, né? Medo de perder a boquinha lá no time. Mas velho. ele jogou já, pô, o último jogo. Na Ponte Preta? Você tá Ah, brisando. desculpa. Mas que eu tava É que o falando... senhor não acompanha. O senhor Não, eu não vejo Corinthians. Ah, o senhor não vê o Corinthians? Deus que me Tá livre. brisando, irmão. Deus que me livre. Nossa, que E viagem. ô, Motinha, mais uma informação aí. Fala. O Mário Gobi, ele falou de novo, velho. De novo? Nossa. O Marco Falou de novo, Gomes, Sombra. Ele falou. Ele deu uma declaração aí pro UOL.
no programa do UOL, falando que a dona Leila não limpa a sola do sapato dele. Não tem Ela pode moral falar pra nada limpar a dele. sola do sapato dele, Em né? qual sentido ele quis Meu isso? Deus. E que ele não foi xenófobo na declaração que ele deu a respeito do Abel Ferreira. Que a nota do Palmeiras aí foi tendenciosa, foi agressiva contra ele, enfim. E que ele não falou nada do que foi exposto na nota e que ele tem o direito constitucional de poder criticar o Abel. Mas a frase que pegou mesmo aí é que a dona Leila não tem moral pra limpar a sola do sapato dele, mano. Barbaridade. Vai ser candidato a alguma coisa lá no Corinthians, mano? Tomara Ressuscitaram o que Mário não. Gobi, né, velho? Botaram Ah, o cara Não, ele na... vai ser candidato a alguma Não. coisa? Porque pra aparecer assim... toda hora. Ele é uma figura política ali, que inclusive estava junto com o André Negão nessa última campanha e foi derrotado. Inclusive, de todas as besteiras que ele falou nessa última entrevista, que ele deu a esse podcast, né, que a gente repercutiu aqui ontem, não só do Abel, como ele tinha falado aquela questão do Tite, que eu até achei interessante, falei aqui ontem, mas ele também defendeu o André Negão nessa entrevista. Que beleza. Falou que eles foram traídos pelo grupo político, porque muita gente que era ali da turma do Andrés, hoje tá lá sentado na cadeira com Augusto Melo e tal, não sei o quê. Então teve muitas outras coisas aí, muitos outros absurdos que ele falou. Ele virá forte. Além do isso? Abel Ferreira. Ele virá forte agora na Não, próxima. o grupo político dele, gente, se fosse forte, não teria perdido pro Augusto Melo, que é um novato. Não, ele virá a partir de agora forte, com essa... Não, ele promete isso, RG, mas isso não vai acontecer. Com essa nova aparição Não, aí na mídia, esse destaque RG, todo. como diriam os mais velhos, isso foi um brilhareco.